Cidade. Oferecimento Ugine Esportes. Voluntário da Pátria Assis Brasil, Cachoeirinha e Calçadão de Canoas. E Saltec Telecom, a internet corporativa dos gaúchos. Esteio. Investigada fraude no cemitério municipal. Uma servidora é suspeita de vender túmulos que já estavam ocupados. Caso Bernardo. Polícia pede a advogado senha do celular de Leandro Boldrini para investigar ligações e troca de mensagens. Reportagem especial mostra como e quando familiares, amigos e professores devem denunciar suspeitas de maus tratos. Mas não querer se incomodar, você pode estar deixando de atender, de ajudar uma criança. Então isso faz parte da cidadania. A Assembleia Gaúcha quer apurar fatos que podem ter contribuído com a morte do menino. Se for preciso, nós vamos pedir, inclusive, na justiça, para que haja exumação do cadáver do menino. O povo gaúcho quer saber que... Incêndio destrói fábrica em Gravataí. Luan pode ser a esperança do tricolor na partida contra o San Lorenzo pela Libertadores. Pequenas precauções podem evitar as doenças que chegam com o frio. Previsão de tempo seco, ensolarado e mais gelado na maior parte do estado nesta quinta-feira. Os detalhes você conhece daqui a pouco. Boa noite, bem-vindos ao Band Cidade. Em 30 segundos, o dia na tela da Band. Ugine Esportes. Tudo para tudo quanto é esporte. A polícia e a própria prefeitura investigam uma fraude no cemitério municipal de Esteio, na região metropolitana. Uma funcionária pública estaria por trás da venda de túmulos que, na verdade, já estão ocupados. De cabeça baixa, pouca fala, seu Eliseu está frustrado. Há poucas horas, ele confirmou uma desconfiança. Caiu no golpe da venda de túmulos e terrenos do cemitério municipal 2 de novembro. A compra do túmulo perpétuo foi negociada em 2009 a pedido do pai, que hoje tem 97 anos. Na época, eles chegaram a visitar o espaço que seria destinado à família. Pagaram R$ 1.200 pelo lote 157A. Em troca, receberam um recibo da transação e uma documentação, inclusive com o timbre da prefeitura. Mas ao chegar no cemitério hoje, a surpresa. No terreno, há outro túmulo construído. E na ficha de conferência, a indicação que ali está enterrada uma mulher que Eliseu não sabe quem é. Não tenho nenhum parente com esse nome. Depois da comprovação que caiu na fraude, Eliseu quer justiça. Talvez até entrar com uma ação judicial contra a prefeitura, reivindicando não só um espaço, mas depois possíveis perdas por danos morais. Segundo a polícia, a principal suspeita de comandar a fraude é uma mulher de 57 anos, servidora da prefeitura. A coordenadora do cemitério que estaria envolvida no esquema pediu afastamento da função há cerca de um ano. Depois que a nova administração assumiu, pelo menos 90 casos semelhantes com suspeita de fraude já foram registrados por aqui. Por meio de uma ligação telefônica, entramos em contato com a mulher que nega participação no esquema. A senhora não tem nenhum tipo de conhecimento sobre esse tipo de fraude, o que aconteceu? Não, só sei que estão envolvendo meu nome, tá? Num monte de coisas, mas eu tenho que conversar com a minha advogada, tá? O novo coordenador é quem está atendendo as vítimas. Ele explica que, por ser um espaço municipal, os túmulos só podem ser adquiridos por edital e jamais negociados por terceiros. O que a gente tem aqui agora são poucos terrenos que a gente está guardando assim de uma forma bem firme
para nós conseguirmos sepultar as pessoas da municipalidade. É constrangedora a situação nossa aqui. Como é que nós vamos imaginar uma situação desta, né? Atualmente, o cemitério é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Viação. O secretário instalou uma sindicância interna para apurar a atuação da funcionária. Os fatos que eu peguei até o momento são documentação, são recibos que não têm validade nenhuma, né? Recibos dando quitação para o cidadão que ele está quites com as suas obrigações com o cemitério, e na realidade esses recursos não entraram para os cofres públicos e esses recibos não têm valor nenhum legalmente, que são recibos comuns de livraria, e as certidões negativas emitidas, a pessoa que emitia a certidão não tinha e não tem atribuição para isto. O delegado de Esteio investiga a fraude desde outubro de 2013. 12 pessoas já foram à delegacia registrar ocorrências sobre o caso. Além das negociações de terrenos, a mulher também é suspeita de realizar exumações não autorizadas. Retirava ossadas de pessoas e falsificava documentos públicos. Ela acabava vendendo túmulos por valores até ultrapassavam a R$10 mil. Temos recibos. E também vendia mais de uma vez essas sepulturas para outras pessoas. Há 2 semanas, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência da funcionária. Nós temos indícios para incriminar essa pessoa pelo crime de peculato, que é se apropriar de alguma forma de valores de dinheiro público, e também o crime de violação de sepultura e outros delitos como falsidades documentais. Após o toque recolher emitido por traficantes na Vila Cruzeiro, em Porto Alegre, a Brigada Militar intensificou o policiamento na região. O medo da comunidade provocou o fechamento de uma escola estadual, uma municipal e uma creche, além de um posto de saúde. A polícia pediu a cooperação dos moradores para denunciar crimes. Em notas, a Secretaria Municipal da Saúde afirmou que vai avaliar a segurança nesta quinta-feira para decidir se as unidades básicas de saúde poderão abrir. A polícia solicitou ao advogado de Leandro Boldrini a senha do celular utilizado pelo pai de Bernardo. O objetivo é investigar as ligações e trocas de mensagens. Hoje, a Justiça negou o pedido de defesa de Leandro de transferência do inquérito da comarca de Três Passos para Frederico Westphalen, onde o corpo do menino foi encontrado. Um vídeo inédito mostra Bernardo no momento de confraternização na escola. Ele estava com o pai. O vídeo é do Dia dos Pais do ano passado. Bernardo estava na 5ª série. A professora anuncia que cada aluno pode abraçar o pai. Veja a reação do menino. Ele é o primeiro da turma a correr para os braços do pai. Os alunos também fizeram desenhos para o dia tão especial. Durante a apresentação, uma professora passa uma mensagem. Aproveitem, curtam seu filho, sua filha. O tempo voa, daqui uns dias estarão na universidade. Em sala de aula, pais e filhos aproveitam para brincar. Nas imagens obtidas pela Band, Bernardo aparece jogando carta com o médico Leandro Boldrini, suspeito de participar do assassinato do próprio filho. Em outro trecho do vídeo, os dois montam juntos um brinquedo colorido com hastes de plástico. São momentos únicos da vida de um menino de 11 anos que 8 meses depois deste dia seria friamente assassinado. Bernardo morava com o pai, a madrasta e a meia-irmã de 1 ano, filha do casal, nesta casa, que continua a receber cartazes da população indignada com o crime. A polícia se diz convicta da participação do pai no assassinato do próprio filho. Mas os investigadores não deixam claro se o médico planejou a morte do menino ou se soube depois e tentou proteger a madrasta, uma das principais suspeitas. Além do pai, a polícia também prendeu a madrasta, Graciele Ugolini, e uma amiga dela, Edelvânia Virganovski, que mora em Frederico Westphalen, onde o corpo de Bernardo Boldrini foi encontrado há 9 dias, enterrado num matagal. A Band também teve acesso ao depoimento de Edelvânia, onde consta a confissão da amiga da madrasta. Mas agora o advogado dela contesta trechos do documento. O que eu estou lhe dizendo é que a minha cliente me passou que essas coisas que estão escritas nesse depoimento não haveriam sido ditas por ela. Isso é o que ela me passa. No texto da confissão, Edelvânia explica que ajudou a matar Bernardo. Já o advogado defende que ela entrou em cena após o assassinato. A participação dela é no após-morte.
No pós-mortem, sim, ela participou da ocultação do cadáver do menino. O defensor também nega que Edelvânia ajudou em troca de R$90 mil para quitar um apartamento, como consta na confissão. Ela alega que teria sido, inclusive, ameaçada, que chegou um momento, a outra estaria com o menino morto e disse: agora, se tu cair fora, mais ou menos nessas palavras, que são palavras dela, se tu cair fora, vai haver problemas, entendeu? Eu não quero relatar as ameaças, até porque são pitorescas, mas as ameaças incluíam, pelo que ela me diz, incluía inclusive familiares da Edelvânia. Hoje a polícia pediu ao advogado do pai a senha do celular de Leandro Boldrini para investigar ligações e troca de mensagens. E eu vou trazer essa senha do celular para nós comprovarmos algo que é muito importante. Havia contatos diários, frequentes, por celular, do Leandro para o Bernardo, do Bernardo para o Leandro, a todo momento. A tragédia de Três Passos poderia ter sido evitada. O menino Bernardo chegou a procurar ajuda na justiça, mas foi dada uma segunda chance para o pai. A ex-babá, vizinhos e professores sabiam das dificuldades enfrentadas pelo garoto dentro de casa, mas eles poderiam ter feito algo em favor da criança? Especialistas alertam que amigos, educadores e familiares devem ficar atentos a mudanças de comportamento e, se for o caso, denunciar qualquer abuso. Um menino de 11 anos, classe média alta, sem marcas de violência física, entra sozinho no Fórum de Três Passos e pede ajuda. Denuncia a ausência do pai e agressões verbais recebidas da madrasta. Pede para mudar de família. A promotora concede então ao pai mais uma chance de conquistar o filho até uma nova audiência, marcada para o dia 13 de maio. Antes disso, Bernardo desaparece e só é reencontrado 10 dias depois, já tarde demais. A lei prevê tratamento do agressor do lar. Isso serve para mulher, para idoso, para criança. Então, está sofrendo uma agressão, é possível via Poder Judiciário, através do Ministério Público, o afastamento do lar. No caso dele, não havia nenhum sinal de agressão, de agressividade. Inclusive, quando ele relata, ele teve por quase uma hora conversando sozinho com a promotora, em nenhum momento ele alegou isso. Ele pedia atenção, pedia carinho, pedia dizer que o pai estava muito ausente. Antes de dar uma segunda chance ao pai, a promotora responsável pelo caso de Bernardo pediu mais informações à escola e à avó do menino. Mas como familiares, professores e pessoas próximas podem ajudar em situações como essa? A ajuda de professores ou médicos do Círculo de Convivência está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. É considerado infração administrativa responsáveis por estabelecimentos de atenção à saúde ou educação deixar de comunicar à autoridade competente casos de que tenha conhecimento, mesmo que seja apenas uma suspeita. Em se tendo suspeita ou comprovação, que seja de tipo física, é obrigação, dever do profissional informar ao órgão competente, que no caso é o Conselho Tutelar. Além disso, os professores devem prestar atenção nos alunos e estarem prontos para perceber alterações de comportamento. Existe toda uma preparação, claro que eu não vou ser um psicólogo, que para isso eu faria psicologia, mas eu vou ter os elementos mínimos necessários para dizer, tem alguma coisa estranha. Na Constituição Federal está previsto também como dever da família, da sociedade e do Estado colocar a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, crianças, adolescentes ou jovens. E no entendimento do Ministério Público, a pessoa que convive com a vítima tem o dever moral e obrigação de denunciar. Mas não querer se incomodar, você pode estar deixando de atender, de ajudar uma criança, um idoso, um doente, uma mulher agredida. Então isso faz parte da cidadania, trazer a informação. E perceber se algo está errado é fácil. A mudança no comportamento aparece tanto em casos de agressão física quanto verbal. Pode ter diversos extremos. Tu pode ter o extremo da criança que se recolhe, que fica encismada nela, e não quer contato com os outros e que reage ao toque, Ou tu pode ter o outro extremo, o jovem e a criança extremamente agressivos.
Hoje, a Assembleia Legislativa anunciou a abertura de uma ouvidoria para investigar o que aconteceu com Bernardo, desde o momento em que o menino entrou no Fórum de Três Passos. Delegado, juiz, família e pessoas próximas deverão ser ouvidas. Se tiver que chamar o juiz, vamos chamar e eu quero ouvi-lo. Eu quero ouvir a promotora também. Ah, mas o Poder Legislativo não pode convocar. Pode sim. O Poder Legislativo tem legitimidade para isso. Se for preciso, nós vamos pedir, inclusive, na Justiça, para que haja exumação do cadáver do menino. O povo gaúcho quer saber, quer ouvir o que está acontecendo. Nem sempre a criança ou adolescente tem a noção de quem procurar para pedir ajuda, como o Bernardo teve. Tanto o Fórum quanto a Delegacia, Conselho Tutelar ou Ministério Público recebem denúncias, mas sempre há a possibilidade ainda mais próxima de conseguir socorro. Ela tem que procurar quem ela confie. Ela pode confiar num amigo, ela pode confiar num professor, ela pode confiar em quem esteja adulto que ela confie. E aí essas pessoas sim que teriam que ter o discernimento de fazer um encaminhamento adequado. Para o ouvidor da Assembleia Legislativa, não partiu de Bernardo a iniciativa de procurar ajuda no fórum. O menino teria procurado alguém que disse a ele o que fazer. Duvido muito que o menino tenha ido lá dizer assim: sou vítima do desamor. Alguém disse pro menino ir lá. E não quis ir junto. Para não se queimar, com medo de ameaça, com medo de morrer, com medo disso, com medo daquilo. Um assaltante foi morto ontem à noite em Passo Fundo, no norte do estado. O criminoso invadiu uma padaria e anunciou o assalto. Uma das clientes sinalizou para o marido, um policial, que aguardava do lado de fora do estabelecimento. E uma viatura da brigada passava pelo local quando o bandido saiu, atirando contra os policiais que revidaram. O assaltante foi atingido por um tiro na cabeça. Daniel dos Santos da Silva, de 29 anos, era foragido e cumpria a pena por roubo e homicídio. Os gaúchos sabem, quando as temperaturas baixam, estamos mais vulneráveis aos resfriados e outras doenças que chegam junto com o frio. Além da vacina contra a gripe, os contratempos de inverno podem ser evitados com medidas simples. Essa combinação de moletom e bermuda pode não ser a mais bonita, mas é a solução encontrada em uma cidade que na mesma manhã tem sol e friozinho. Agora começa a tirar o casaco, a manta e depois começa a esquentar, né? Depois de noite esfria de novo. Não dá pra dar bobeira pro mau tempo, né? E pegar um resfriado aqui em Porto Alegre de manhã é frio, de na tarde já é quente. De se bobear só com um chazinho de Marcelo de noite pra melhorar, né? Tem que ter cuidados, né? Chega a época da aragem fria, a gente tem que estar atento. Vestir um agasalho no começo e no final do dia já está ficando indispensável. E mesmo com o frio intenso, ainda demorando um pouquinho para chegar aqui no estado, tirar os casacos do guarda-roupa é uma questão de saúde. E esse pneumologista alerta que não adianta apenas se cobrir com várias peças de roupas. Quando possível, é necessário aquecer o ambiente, principalmente nos lugares onde ficam os idosos. É um hábito que nós não temos muito arraigado de aquecer o ambiente. Como o nosso clima aqui é úmido, e principalmente no inverno é úmido, o ar-condicionado, além de ter o fator de adequar a temperatura ambiente, ele ainda tira a umidade excessiva do ar. Então isso é benéfico. É nessa época também que as doenças respiratórias crônicas se manifestam com maior intensidade. Nesses casos, além do cuidado nos hábitos diários, é preciso estar atento para não buscar cuidados médicos tarde demais. Não deve ficar esperando um agravamento maior, né? Deve procurar precocemente, consultar precocemente com o médico. Muitas vezes isso resolve o problema sem nenhuma consequência maior. Depois de anotar as dicas, é sempre bom reforçar a principal. Leva um casaco, vai que esfria. Hoje eu deveria ter vindo com um casaco mais forte mesmo, tá bem frio. A gente segue falando do tempo, é bom se agasalhar mesmo, porque parece que o frio vai aumentar, né, Cláudio? Boa noite. Boa noite, Lúcia, Juliano, boa noite, Rio Grande do Sul. Olha, realmente, viu, o frio da madrugada promete aumentar, principalmente na campanha e em parte da metade sul, com novos recordes, especialmente em Bagé, onde a mínima chegará aos 5 graus. Amanhã teremos este tempo mais friozinho, seco e ensolarado na maior parte do estado. Confira comigo.
Nesta quinta-feira, a combinação de ventos fracos e temperaturas baixas favorece a formação de nevoeiro entre a campanha e metade sul do estado. No decorrer do dia, o sol predomina na maior parte das regiões, mas as temperaturas sobem devagar. Novamente, registraremos máximas entre 17 e 22 graus. No litoral sul, o tempo ficará nublado, enquanto em parte da Serra, litoral norte e Alto Uruguai, a umidade que vem do mar causa chuva fraca alternada com períodos de melhoria. Em Caxias do Sul, sol entre nuvens e temperaturas entre 11 e 16 graus. Em Pelotas, sol e temperaturas entre 10 e 22 graus. E na sexta-feira, tempo seco e ensolarado e com temperaturas em queda em boa parte das regiões. E as chuvas atingem apenas o litoral norte do estado. E na capital e região metropolitana teremos uma quinta-feira com o céu mais limpo do que hoje, sem previsão de chuva. Confira. Nesta quinta-feira, na capital e região metropolitana, teremos tempo seco e ensolarado, com ventos moderados do quadrante sul entre 10 e 20 km por hora. Em Porto Alegre, temperaturas entre 12 e 22 graus. E nos próximos dias, teremos tempo seco e temperaturas baixas. Somente na virada de abril para maio, uma nova frente fria traz chuva fraca, porém generalizada. E também deveremos ter uma queda acentuada das temperaturas. Moradores de Gravataí, na região metropolitana, foram acordados por explosões causadas por um incêndio em uma fábrica da cidade. Foi difícil conter as chamas e os bombeiros precisaram trabalhar ao longo do dia. A fumaça podia ser vista de longe. 6 horas depois do incêndio, ainda havia fogo em um dos pavilhões da fábrica de componentes eletrônicos em Gravataí. Bombeiros e brigadistas trabalhavam no rescaldo. O teto foi consumido pelas chamas. Paredes também cederam. Todos os equipamentos queimaram. O fogo se concentrou no depósito principal da indústria, onde ficam estocados a matéria-prima e também os componentes eletrônicos para serem enviados para os clientes. A dona Janine mora nessa casa bem em frente e viu o fogo de perto. Como é que foi o susto durante a madrugada? Foi muito grande. Acordei com barulho de estouro, abri a porta e dei de cara com aquele fogo e muito calor. Ficou com medo que as chamas se alastrassem? Muito medo, porque tem muito produto inflamável. E agora tomara que a empresa tome alguma providência, né? Porque é um risco muito grande para os moradores aqui da volta. O incêndio começou por volta de 3 horas da madrugada. Uma moradora da região registrou o momento em que as chamas estavam mais altas, antes da chegada dos bombeiros. Cerca de 400 pessoas estavam na fábrica, mas ninguém se feriu. Vizinhos acordaram com explosões. Estrondos, né, de alguma coisa estava assim, tipo, explodindo. A empresa foi isolada e funcionários que chegaram para trabalhar foram dispensados. Eu fiquei chocada quando levantei para vir trabalhar e daí chegando aqui, cheguei na portaria, aí o supervisor pegou e disse para a gente voltar para casa, né, esperar, porque não tinha condições de trabalhar. A empresa não divulgou o prejuízo e a causa do incêndio ainda não foi apurada. Os bombeiros tiveram dificuldade para combater as chamas por causa da grande quantidade de produtos químicos e materiais de alta combustão na fábrica de componentes eletrônicos. Dentro da nossa visão do Corpo de Bombeiros, não há como usar aquela estrutura mais. Tinha bastante isopor, tinha madeira, borracha também, nós podemos perceber que existia ali, que foram atacados pelo fogo. Em instantes, a expectativa para mais uma partida do Grêmio pela Libertadores da América. Será que o tricolor vai deixar para trás um momento de turbulência? A esperança é o jovem Luan. Feirão de fábrica Renault. Um feirão com taxa zero em até 36 vezes ou zero de entrada. Você só encontra nas concessionárias Renault de Porto Alegre. É só neste final de semana. Aproveite! Sandero completo só R$ 33.990, com taxa zero ou zero de entrada. Renault Duster a partir de R$ 49.990 e taxa zero ou zero de entrada. E mais, novo Logan com versões a partir de R$ 28.990. Você já viu cliente de verdade falando bem de operadora? Eu não troco a GVT por nada, não. Ainda até brinco com alguns amigos. Gostou? Vem também. Experimente 15 megas sem custo por 3 meses. Ligue 10325. Consulte condições de aquisição. Neste fim de semana, novos horários e novas atrações na tela da Band.
No sábado, bem cedo, é hora de acompanhar as notícias do campo e as entrevistas de gente que faz o agronegócio gaúcho crescer. Agroband, com Lizemara Prates, em novo horário, 7h30 da manhã. Agora às 9 horas, você tem um encontro marcado com o mundo da saúde e dos exercícios. Treine com Patrick Borges. Logo após, você vai viajar na Trilha dos Sabores com o chefe Zé Luiz e sua equipe. Agora às 9h30 da manhã. Às 10 horas, segue o horário tradicional do Imóvel Class. Tudo sobre o mercado imobiliário com a apresentação de Lúcia Matos. 10h30 da manhã tem estreia na Band. Luiz Carlos Reck comanda um programa vibrante, com muita opinião e irreverência. Tudo sobre a dupla Grenal, com a participação de convidados especiais. Domingo, 7 da manhã, estreia o Boca no Trombone na TV. Informação e serviço para os aposentados com Paulo André Solano. E tem novo horário para o Motor Show com o Renato Rossi, agora às 8h. Seu crédito acabou, você precisa ligar e você não sabe onde recarrega o celular. Se liga na dica, acesse já e carregue onepay.com.br. Quer se declarar, mas ficou sem crédito de um celular? Com o OnePay você recarrega agora, mas paga com o seu cartão de crédito. São até 40 dias para pagar. Dá tempo de namorar muito. Ligue estrela 3113. Se o seu crédito acabou, acesse já e carregue onepay.com.br. As principais notícias do Brasil e do mundo. Os ataques durante a maratona. O outono mal o vídeo começou. virou sucesso. Uma angolana foi difícil criar o atacante Neymar. Jornal da Band, de segunda a sábado, 7h20 da noite. Conheça agora quem ganhou no Trilegal. Graças ao Trilegal, eu vou ajudar minha filha na formatura. Significa muita alegria mesmo. Quando é que o prêmio não é bom? Hoje a sorte saiu pra mim. O Trilegal me deixou muito feliz. Eu não tenho palavras para explicar. O próximo Trilegal vem com uma casa. E outra casa. E mais uma casa com um Clio na garagem. E 20 prêmios de R$3.000. Tudo isso de cara nova. Trilegal. Band Cidade. Oferecimento Guine Esportes. Voluntários da Pátria, Assis Brasil, Cachoeirinha e Calçadão de Canoas. E Saltec Telecom, a internet corporativa dos gaúchos. Futebol, às 10 da noite de hoje, o Grêmio enfrenta o São Lourenço na Argentina pela Libertadores da América. É a chance de dar um fim à fase turbulenta do tricolor gaúcho com a ajuda de um destaque, o jovem Luan. Os problemas do Grêmio são muitos. A melhor defesa da Libertadores da América está desfalcada para o confronto desta noite. O time vai enfrentar o São Lourenço pelas oitavas de final da Libertadores sem duas peças fundamentais da zaga, que levou apenas um gol no torneio continental. Rodolfo e o Wendel estão fora. Bressan e Breno devem ser os substitutos. Além disso, o goleiro Marcelo Groy é dúvida. Se na defesa as notícias não são tão boas, no ataque o tricolor pode comemorar. A tendência é que Luan retorne após ficar afastado por cerca de 20 dias. Desde que o atleta fraturou a mão direita, o tricolor disputou 3 partidas. Perdeu 2, ganhou 1 e marcou apenas 2 gols, sendo que um foi de pênalti e o outro gol contra de Hernando. O Grêmio perdeu Luan no confronto contra o Atlético Nacional na Colômbia. Depois sofreu para vencer o já eliminado Nacional do Uruguai por 1-0 em casa. Na sequência, levou 4-1 do Inter na final do Campeonato Gaúcho. E no último domingo, mais uma derrota por 1-0 para o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro. A questão disso tudo é que Luan disputa a sua primeira Libertadores da América e no começo do ano sequer fazia parte do grupo principal do Grêmio. O atleta conquistou a titularidade quando se saiu bem pelo time B. Em 2014 atuou em 19 partidas e marcou 4 gols. Agora é o nome mais forte para mudar o momento tenso em que a equipe se encontra. Luan, de apenas 21 anos, virou a esperança do Grêmio para que daqui para frente as coisas melhorem e os gols voltem a aparecer.
Bom de Cidade volta amanhã, 10 para 7 da noite. Uma ótima noite para você. Assista as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Boa noite para você. Justiça aceita denúncia por remessa ilegal de divisas contra doleiro envolvido com deputado. O preço Brasil, estacionamento em aeroporto, chega a custar mais do que passagem de avião. Polícia confirma que dançarino morto em Copacabana levou um tiro. Moradores acusam PMs de UPP pelo crime. FAB chega à área onde bimotor desapareceu há 35 dias no Pará. 5 corpos estão no avião.